vai procurar tecnologia no mundo, como produzir em 300 metros de lâmina d'água, como produzir em 400. Não havia lugar nenhum no mundo que tivesse essa tecnologia. E aí começa a criação da engenharia nacional, os famosos sistemas de produção antecipado, que era basicamente pegar uma plataforma de perfuração flutuante, pegar uma árvore natal, que à época era uma inovação tecnológica, pegar uma linha flexível e começar a produzir. O DNA do pré-sal. A partir daqui a gente começa a criar uma tecnologia brasileira. Quer dizer, na hora que a gente fala hoje, o Brasil domina, a Petrobras domina águas profundas, graças a essa oportunidade que nós tivemos de desenvolver uma tecnologia, né? Na década de 70, se constrói 3 refinarias. Essas 3 refinarias têm o projeto básico importados, construímos no Brasil. E, basicamente, né, ali tem a Replan, que foi conhecida como a refinaria dos 1000 dias, né, que foi construída em 1000 dias. Foram as últimas refinarias que nós construímos, né? Então, depois vai ter uma ligação com as refinarias atuais. Nós tivemos um período muito grande que nós ficamos sem a curva de aprendizagem de construir refinarias. E estamos agora novamente aprendendo a construir refinarias com Comperge, com a Renest, com a Prêmio 1 e a Prêmio 2. Né? Nesse período, então, a gente termina o ano ali de 80, né, início de 80, achando o seguinte: dominamos produção no mar. Mas o pessoal da turma do Estrela, né, e aqui do Latigê também, os exploracionistas, não gostam de deixar a turma da engenharia sossegada, né? E resolveram procurar petróleo em lâmina d'água mais rasa. Então, a turma do Assayag, na época era o coordenador do Procap, a gente cria, né, por favor, a gente cria o Procap em 86, em 84, em função do incentivo para produzir petróleo no Brasil, em função da importação, se estabelece uma meta desafiadora, que era produzir 500 mil barris de óleo por dia. E em 84 a gente atinge essa meta. Uma meta que parecia quase que insuperável. E a companhia coloca isso como objetivo e atinge, né? A turma da exploração, cada vez mais procurando petróleo em águas profundas. Descobrimos os campos gigantes de Albacora em 84 e Marlim em 85. Já estamos falando de 1000 metros de lâmina d'água. Né? Em 86 criamos o Procap, olhando o seguinte: vamos desenvolver tecnologia até 1000 metros, que é o horizonte de produção. A exploração cada vez mais profunda. Em 96 a gente descobre o campo gigante Roncador. 1.850 metros de lâmina d'água. Aí a turma dos engenheiros, coordenada pelo Assayag, no Procap, vamos desenvolver tecnologia no limite dos geólogos. Vamos desenvolver tecnologia até 3.000 metros de lâmina d'água. Porque aí vai ser impossível os geólogos colocar desafio para os engenheiros. Só que com a chegada do pré-sal, eles falaram o seguinte: olha, vocês já sabem produzir em 2.000 metros, 3.000 metros de lâmina d'água. Agora vocês vão ter que aprender a perfurar no sal. Então está sempre um desafio complementar. Né? Em 97, a Petrobras ultrapassa a barreira de 1 milhão de barris. Então nós estamos falando em 97, a criação foi em 53, 2.600 barris, já estamos falando de 1 milhão de barris. Né? Essa é a nossa curva de produção, né? E mostrando em que cada fase da companhia nós tivemos um desafio. Né? Então foi o desafio de produzir as plataformas fixas, as plataformas até 1.000, 2.000 metros de lâmina d'água, e agora nós estamos no desafio não só de lâmina d'água, mas necessidade de sondas de perfuração que possa perfurar lâmina d'água, 2, 3.000 metros, perfurar no sal, alta pressão e alta temperatura. Né? Olhando para esse gráfico, a única certeza que eu posso dar para os senhores e para as senhoras é que daqui a pouco vai ter um outro diretor da Petrobras, talvez daqui a 10 anos, mostrando que o pré-sal é passado e que nós estamos no outro desafio. Isso é um ciclo que, com certeza, não acaba nos próximos anos, não acaba nos próximos 30 anos. Então, o desafio do momento é o pré-sal, como foi o desafio do momento Marlim e Albacora, como foi o desafio de um certo momento Roncador. Né? E esse desafio, né, ele é possível de ser construído porque aquilo que afirmava-se que não tinha no Brasil, que era petróleo, nós estamos descobrindo que nós temos muito petróleo. E um dado importante, né? Essas plataformas fixas que foram instaladas na Bacia de Campos na década de 80, 81, 82, Garupa, Namorado, quando foram projetadas, a gente olhava o reservatório, o volume de óleo que tinha,
e projetavam essas plataformas para 25 anos, no máximo, a vida útil daquele campo. Todas elas foram instaladas. Na semana retrasada, o diretor Formigli comemorou 35 anos da primeira produção na Bacia de Campos, e não há nenhum plano do AIP de retirar essas plataformas por falta de óleo. Então existe hoje um grande plano do AIP de revitalizar a Bacia de Campos e olhando o cenário de mais de 35 anos. Então a Petrobras não é só o pré-sal. A Petrobras é o pré-sal, é o lâmina d'água rasa, é Guaricema, que continua produzindo, é Bahia, que continua produzindo, e é a Bacia de Campos. Então essa oportunidade de investir no novo e recuperar o antigo é uma oportunidade para a engenharia única. Porque na hora de revitalizar por mais 15, 20 anos essas plataformas, nós temos a oportunidade de revitalizar com nova tecnologia. Automação, materiais, fazer diferente, né? Então, acho que é uma oportunidade para quem gosta de trabalhar no novo, trabalhar no pré-sal. Quem gosta de revitalizar o maduro, trabalha no maduro. O que não falta é oportunidade de trabalho, né? Então, se a gente olhar essa indústria do petróleo e a influência num dos segmentos da indústria do petróleo, que é a construção naval, né? A gente vê que a gente começa nos anos 70 pensando em navios basicamente no exterior. A gente passa a década de 70, né, principalmente aí com a instalação do estaleiro, na época, o Chibrais. Fomos o segundo maior país em termos de construção de navio. Entramos aqui no segundo plano de construção naval até a década de 80. Entramos em função da crise do petróleo, em função de investimentos. Basicamente, a gente deixa de construir no Brasil, até mesmo por falta de investimento, porque muitas vezes a Petrobras, para construir, tinha que ter o financiamento, e o financiamento exigia que fosse feito fora do Brasil. Crise do setor, e basicamente, a partir de 2003, com as grandes descobertas, com os planos de negócio, com uma decisão política de voltar a se construir no Brasil, a gente começa um outro ciclo dessa indústria naval, né? Com a política de conteúdo naval, conteúdo nacional, a criação do Promimp, que é outro marco na indústria nacional, e a revitalização dos estaleiros e canteiros existentes no Brasil, né? Então, estamos construindo estaleiros, estamos construindo fábricas de módulo, e um marco muito importante que eu considero é o estaleiro em Inhaúma, o antigo Chibrais, né? Durante décadas, ou mais de uma década, ele foi símbolo dessa indústria naval destruída, que era o guindaste caído ali, que a gente passava na ponte e a gente via aquele guindaste. A Petrobras assumiu a gestão do estaleiro. Nós reconstruímos o dique seco agora chamado Inhaúma, está novinho, e nós temos, depois de muitos anos, um outro VLCC sendo feito obra aqui no Chibrais, né? Então, até aquilo que estava largado, nós estamos conseguindo, com as encomendas da Petrobras, revitalizar. Além dos estaleiros novos, que é o caso do estaleiro Atlântico Sul, do Rio Grande, né? Então, nós estamos vivenciando aqui, literalmente, uma recuperação do setor, né? Para falar um pouco dessa oportunidade no futuro, eu acho que é muito importante a gente entender esse período de 2003 até agora, né? Porque passando por um período que não teve investimento, em 2003, com a política de conteúdo local, o Promimp e os investimentos que foram feitos, nós estamos hoje, em 2012, com uma capacitação da nossa indústria, formação de mão de obra, de engenheiros e de infraestrutura que nos permite um outro ciclo. Em 2003, quando a gente discutiu o Promimp, e vários senhores e senhoras aqui discutiram o Promimp, a gente discutia a nossa capacidade de fazer. Seremos capazes de fazer a P51? Seremos capazes de fazer o casco no Brasil? Seremos capazes... Isso já passou. Hoje é um fato, construímos as plataformas, estamos construindo as refinarias, os estaleiros, vários deles já estão construídos, e agora nós temos a oportunidade de tirar proveito de toda essa infraestrutura e capacitação para dar um novo salto, né? Basicamente tem que ter motivação, e a motivação desse novo salto é com certeza o pré-sal, é com certeza a revitalização da Bacia de Campos, né? E é com certeza o plano de negócio da companhia, né? Um plano de negócio que, ao passar do tempo, ele só cresce em termos de investimento e oportunidade de trabalho, né? Para os senhores e senhoras terem uma noção, que nós estamos falando hoje do plano de negócio 2012, 2016, no período de 5 anos, 236 bilhões de dólares em investimento, né? Quando foi elaborado o primeiro plano de negócio, 2003, 2007,
No período também, naquele período de 5 anos, eram 40 bilhões. Hoje, 40 bilhões é um investimento de 1 ano. Esse é o tamanho da oportunidade. Se quando nós criamos o Promimp, a gente olhava para 5 anos com 40 bilhões e vimos que a gente tinha que revitalizar a indústria, gerar emprego, hoje o plano de negócio considera que em 1 ano nós vamos investir o que nós planejávamos investir em 2013 em 5 anos. Outro detalhe importante. Quando nós estamos falando de investimento na construção de uma plataforma, é um investimento que a gente faz ali 3, 4 anos. Mas aquela plataforma, depois de construída, ela gera atividade econômica que precisa de engenharia, precisa de manutenção, precisa de sobressalente, por durante 30, 40 anos. Então, muitas vezes a gente olha só o aspecto do investimento e esquece que esse investimento vai gerar atividade econômica como garopa, namorado, por 30, 40, 50 anos. Então, não é apenas um investimento que é feito e que não gera atividade econômica. Cada plataforma dessa gera necessidade de apoio de hotelaria, de manutenção, de inspeção, de sobressalente. E, para isso, é importante essa política de conteúdo local. Porque quando numa atividade operacional nós temos um problema operacional, o fato de ter uma indústria capacitada, com fornecedores do lado, inclusive falando a nossa língua, falando português, o atendimento é muito mais rápido. Quer dizer, uma plataforma produzindo 180 mil barris, ela não pode ficar esperando o material vir de fora. Ela não pode ficar esperando o especialista vir de fora. É fundamental que essa indústria esteja ao lado da gente, né? Nesse período, então, 2013, 2012, basicamente aqui, grande descoberta do pré-sal, que traz um novo ciclo. A Petrobras amplia os investimentos, a criação da política de conteúdo nacional e a criação do Promimp, né? O Zé Renato aí foi um dos primeiros coordenadores do Promimp, né? E ali em 2003, se não me engano, né, Zé? Lá em Angra, a gente começou a discutir como fazer planos para identificar os gargalos, para identificar a necessidade de capacitação, e fizemos, e está aí o resultado que o Promimp nos deu, né? Um trabalho articulado de governo e das associações, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Próximo, por favor. E aqui mostra um pouco dessa história da companhia, né, em termos dos seus planos de negócio. 2003, era esse o patamar, né, por período. Basicamente aqui, 6 bilhões de dólares de média no período. Dava o total lá, um pouco mais de 6 bilhões, porque dava o total de 40, 9,9, 15, 19, 32, e agora nós estamos falando de 40 bilhões de dólares de investimento por ano. E eu gostaria de destacar muito. Muitas vezes a indústria nacional olha o investimento e esquece que atrás de cada investimento desse, na refinaria que foi construída, na plataforma que foi construída, tem toda uma demanda de bens e serviços, de suporte técnico, de engenharia, para manter essa operação no patamar que a gente quer de uma operação segura e altamente eficiente, né? Algumas obras, né, que nesse período muita gente discutia, podemos fazer ou não podemos fazer? Ah, o plano da Petrobras vai ter o plano, mas depois muda, vai revisar. Então, só na área de exploração e produção, na parte que envolve mais a parte naval, é uma realidade. 43, 47, 50, plataforma fixa no Manati, 48, 34, PR1, P52, P54, P53. É fato. Quer dizer, hoje nós podemos afirmar, nós sabemos projetar e nós sabemos fazer. Elas estão feitas e com o resultado operacionais de padrão internacional, né? Tivemos agora, recentemente, volta por favor, uma operação, cadê a P55, está aqui? Hein? É que são tantos que o pessoal esquece até de colocar, né? Tivemos lá com a diretoria da Petrobras, vendo uma operação lá no estaleiro Rio Grande, no qual o casco, né, da P55, que foi construído no EAS, foi transportado lá de Pernambuco para o Rio Grande do Sul. Esse convés aqui foi construído no dique seco, lá no Rio Grande, foi içado a 47 metros de altura, 17 toneladas de aço e equipamentos, e a plataforma entrou fazendo um dos maiores içamentos e operações navais do mundo. Tem uma discussão aí se é o prêmio do Guinness ou não, né? Mas nós fizemos com segurança, com planejamento.
E, detalhe, graças à engenharia nacional, encaixou perfeitamente, porque parece uma coisa simples, né? Você construir uma estrutura desse tamanho, 17 mil toneladas, que no apoio, está aqui o Goulart, engenheiro estrutural, que quando está apoiado no dia que tem um comportamento, quando você isso, o comportamento é completamente diferente, flat, e depois tem que encaixar no casco. De uma forma simples, brinquedo de criança, Lego, graças a esse trabalho de engenharia, muita simulação, né, Goulart? Muita simulação, muitas noites sem dormir, até ver a operação sendo casada lá, né? E outro dado importante, né? Nós estamos falando aqui 8 replicantes. Durante muito tempo, nós conversamos com a indústria falava, Petrobras, cada projeto é diferente. Com pré-sal, nós temos a oportunidade da escala. Então, antes mesmo de conhecer bem o reservatório, o diretor Formigli, com a turma de exploração, a turma de reservatório, falou assim, olha, pode começar a construir 8 FPSOs, todos eles iguais, porque nós temos uma aplicação em função da grandiosidade que é o pré-sal. São iguais. Mesmo projeto, a SAEG aqui, que é o responsável pela engenharia básica, projetos padrões, equipamentos padronizados da indústria, também para tirar vantagem do aprendizado da indústria, para não ficar mudando o equipamento a cada vez. E estamos fazendo agora linha de produção. A linha de produção. São 8 cascos iguais. Linha de produção para permitir a curva de aprendizado. Então, o nosso Valdir, que está lá com 24 a 32 módulos, para fazer um melhor do que o outro. Fábrica. Né? Eu brincava muito com o Barusco, né? Porque quando eu estava no IP, o Barusco estava na engenharia. Eu falei, olha, canteiro é lugar para plantar couve. Não é verdade? Para fazer esses módulos de alta tecnologia, nós temos que ter fábrica. Né? Tem que ter fábrica de módulo. Uma fábrica de módulo, com boa engenharia, com boa logística, para garantir aprendizado. Né? Já estamos construindo os FPSOs da seção onerosa. Estamos começando com 4. Então, são 4 cascos que vão também de uma forma repetida, né, aqui no Estaleria um atrás do outro. Né, e temos aí toda a renovação da frota, né, da Transpetro. Né. Na área do abastecimento, voltamos a construir refinarias. As últimas refinarias que nós construímos foi na década de 70. Estamos reaprendendo a fazer refinarias, estamos construindo o Comperj, estamos construindo a Reneste. Estamos construindo a carteira de diesel, né, toda a adequação do parque de refino para garantir o diesel com melhor especificação ambiental, gasolina e coque. E estamos na prancheta, colocando todo esse aprendizado do Comperj na Reneste na concepção do projeto da Prêmio 1 e da Prêmio 2. De tal forma a incorporar nas nossas refinarias, novas refinarias, todo o aprendizado de forma a garantir um projeto simples, um projeto que tenha repetibilidade,